Bom, mas eu queria dar uma palavra para vocês nesta noite a respeito desse debate. Na verdade, a ideia desse debate não é estimular rivalidade entre posições teológicas diferentes. Na verdade, não é um debate. Na verdade, é um diálogo humilde entre irmãos em Cristo que podem eventualmente discordar de pontos periféricos, sem contudo abandonar aquele compromisso que nós temos, todos nós temos, de promover a catolicidade da Igreja de Cristo. Então, debate não pode passar a ideia de que nós vamos colocar duas posições de gente que vai se digladiar para um vencer o outro. Não, aqui não vai ter vencido, todos vão ser vencedores, porque nós vamos ter um diálogo de duas pessoas competentes a respeito das posições que eles defendem, e cada um colocando diante de nós o que eles pensam, o que eles acham desse tema, a relação do cristão com os 10 mandamentos. Então é para o nosso aprendizado. Nós temos que aprender que o cristianismo bíblico, ele tem historicamente fronteiras, aquilo que a gente define como ortodoxia, e essas fronteiras foram fincadas há tantos séculos atrás, nos antigos credos, especialmente o credo apostólico e outros credos que foram elaborados para proteger a igreja. Então, hoje nós não temos o direito de arbitrariamente ficar colocando fronteiras para o cristianismo. Então, escatologia não é fronteira do cristianismo, né? Até mesmo essa compreensão que uns têm da relação da lei com o evangelho, do cristão com os 10 mandamentos, não é fronteira. As nossas fronteiras estão nos credos, estão nas definições. É uma das razões porque todo domingo à noite aqui na igreja nós iniciamos o culto com a igreja recitando em uníssono o credo apostólico. Então, definição particular de doutrinas não pode ser transformada em regra confessional. Então, nós temos às vezes cristãos que pegam os limites de sua denominação e confundem isso com a totalidade do cristianismo. Então, a minha denominação passa a ser a igreja, e quem está fora dela não é a igreja. Isso traz enormes prejuízos para o corpo de Cristo, porque anula toda a possibilidade de diálogo, de crescimento, não só no conhecimento, mas também na prática do amor fraternal. Então, embora que nós jamais iremos pleitear uma unidade com sacrifício da verdade, não, mas nós também não podemos colocar fronteira onde o Senhor não colocou. Então, nós estamos juntos pelo Evangelho, estamos unidos pelo Evangelho, e é possível a gente se unir em torno, nós temos uma agenda comum, o Evangelho. Então nós podemos, hoje à noite aqui, nós temos irmãos de diversas tradições teológicas, nós estamos juntos aqui, porque somos pessoas que queremos ter um compromisso sério com Cristo, amamos a igreja dele, queremos promover a igreja dele, e assim por diante. Então, reverendo Heber Campos, pastor Roque Albuquerque, terão hoje diante dos irmãos a oportunidade de enriquecer aqueles que estudam teologia, aqueles que não estudam teologia, a respeito de um ponto tão importante para nós. Será muito importante ouvir a posição do reverendo Heber Campos, que ele vem expondo esses dias, mas hoje no debate vai expor mais, do pastor Roque Albuquerque. É importante a gente enriquecer os nossos conhecimentos na área de um tema tão importante para nós. Então, nessa noite nós vamos ver pessoas comprometidas com Cristo, dialogando, cada um humildemente reconhecendo que a sua compreensão, a sua percepção teológica de um assunto não cobre todas as possibilidades. Então nós sempre temos possibilidade de aprender com o outro que discorda de nós. Nós não podemos sacrificar aquilo que é fronteira, eu falei, não é? Nós não podemos discordar daquilo que é essencial dentro do cristianismo, mas aquilo que é essencial, como eu falei, foi definido pelo cristianismo ortodoxo historicamente. Então esses pontos a gente nem discute, esses pontos que nos unem. Mas
eu queria evocar aqui o testemunho de dois eventos que eu assisti, 2 noites teológicas, uma nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, aquela promovida pela igreja do John Piper, uma noite de escatologia, né? Inclusive nós fizemos a escola Charles Spurgeon fez o legendamento daquele vídeo, acho que foi o Hélio que fez. Então nós podemos ver ali pessoas de tendências, de escolas diferentes umas das outras, mas sentadas na mesa como homens comprometidos com Cristo. Então há momentos ali muito didático, muito pedagógico. Existe um momento que é muito emocionante, inclusive, quando o Sam Storms diz uma coisa lá, eu não lembro lá o que era, mas foi assim um pouco pesado o que ele disse. Aí o John Piper quase que coloca a mão assim em cima da mão dele e diz assim: Sam, não diga isso. É um momento assim impressionante, que o cara fez uma afirmação lá muito contundente, e o John Piper disse para ele: Sam, não fale assim, não é assim, com tanta doçura, com tanto amor fraternal, que então esse é o ambiente que nós queremos aqui esta noite. E o outro momento foi aqui no Brasil, promovido pela Igreja Batista de Parquelândia, uma noite de escatologia com Augusto Nicodemos, Felipe Sabino, Antônio Neto e Gaspar de Souza, né? Moderado pelo pastor Rômulo. Também foi um momento muito edificante, pessoas com posições diferentes a respeito daquele assunto, entretanto, escutando o outro com todo respeito, com todo amor, e enfim, então todos nós saímos daqui muito, muito abençoados, e é exatamente isso que vai acontecer hoje à noite. Então, talvez que em outro ambiente, um assunto como esse, lei evangélica, pudesse gerar uma certa tensão, mas entre nós não será assim. Nós vamos escutar 2 homens comprometidos com a Igreja de Cristo, comprometidos com a fé dos santos, e o que nós vamos ver aqui hoje à noite é um diálogo de duas pessoas eruditas, piedosas, que irão colocar diante de nós suas percepções, suas convicções a respeito de um tema que é tão caro para nós. Então eu passo já nesse momento a palavra para o pastor Rômulo Monteiro, que será o moderador, e agora nós vamos então ter a ocasião de ouvir os debatedores nessa noite. Ok, boa noite a todos. O pastor Cleito já falou muito sobre essa questão do nosso enfoque aqui. É basicamente esse, é promover um diálogo, né, entre irmãos, um diálogo amoroso. Espero que eu não tenha que dizer, não diga assim, pastor. Não faça assim. Vão ser momentos bons, agradáveis. Nós estamos aqui com 2 pessoas que são admiradas por todos nós e temos um carinho muito grande por cada uma delas. Eu queria falar um pouquinho, assim, quando a gente fala que você pode ter visão diferente teológica, a gente não está querendo dizer que você pode crer em qualquer coisa. A gente está querendo dizer que naquilo que você for crer, realmente você tem que ter convicção, né? Paulo, quando trata de questões assim sobre comida, bebida, ele vai dizer: faça tudo para a glória de Deus, tenha certeza de que aquilo é para a glória de Deus. O que nós estamos querendo dizer é que há espaço para essa divergência, e quando nós entramos no mundo acadêmico e começamos a ler muito material, a gente começa a ver e aprender realmente a possibilidade de várias perspectivas em um texto só. Uma das matérias que eu fiz no mestrado com o reverendo Augustus, ele trouxe vários materiais, todos diferentes um do outro, exatamente para mostrar essas possibilidades reais. E isso é bom, eu acho que é uma marca dessa escola, e somos muito gratos por estar alimentando, ratificando esse espírito de entender que o mundo acadêmico não é um mundo que deveria estar um mundo de rixas, mas um mundo de humildade. Eu acho que quando você conhece bastante, você deve sempre ter muito cuidado ao fazer qualquer tipo de julgamento. Eu acho que, para os meus alunos, eu vou aconselhar: não cheguem a nenhuma conclusão essa noite. Simplesmente você vai ouvir. Aí daqui a uns 4 anos, quem sabe, você pode chegar a alguma conclusão sobre o que a gente está discutindo aqui. Antes, eu queria falar sobre alguns pontos comuns que existem aqui entre nós. Primeiro, uma exposição clara da visão reformada não teonômica da lei. Então, os 2 que estão aqui são não teonômicos, né? E diferente do Felipe, não pôde estar aqui. Segundo, a lei nunca foi um meio de salvação, isso é um elemento comum.
A lei mosaica foi promulgada em forma de aliança, também um elemento comum. E se não for, vocês me corrigem depois, tá? Quarto, a necessidade de atitude correta de coração, da motivação correta para se obedecer à lei. Aí a grande questão vai ser, né, que lei é essa? Aí que começa, né, a discussão. E insiste nos padrões claros e imutáveis da lei moral de Deus. Além disso, mantém a separação tradicional da reformada entre fé e promessa de um lado e obras e lei de outro. Como é que vai funcionar a nossa conversa aqui? A gente vai estar sempre, vou levantar alguns temas, e no segundo bloco a gente vai trabalhar com textos. Então a primeira parte agora só são temas. Eles receberam alguns temas e a gente eu vou estar perguntando a eles sobre os temas e cada um vai responder de acordo com a sua perspectiva esses temas. Logo depois da resposta de cada um pode perguntar ao outro o que um quis dizer, ou tentar esclarecer, ou tirar alguma dúvida naquele tópico específico daquele tema. Ok? Então, estamos ficando claro assim. Vamos começar com oração, né? Sempre bom, né? Sempre bom. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, obrigado, Pai, obrigado por essa escola, obrigado pela Igreja Batista Parquelândia, por abrir esse espaço maravilhoso para a gente. Somos muito gratos, ó Pai, por fazer parte desse momento onde estamos buscando, ó Pai, promover a verdade do Teu Evangelho às pessoas. E nesse processo entender que teremos divergências uns com os outros. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos na lida com a Tua Palavra, a ter uma postura de humildade, de reverência para com ela, e que tenhamos, ó Pai, sempre amor para com aqueles que pensam de forma diferente. Abençoa nesse momento, você com o pastor Heber, com o pastor Roque, que ambos venham aqui a demonstrar a humildade, exemplo de convicção e também exemplo de humildade. Abençoa-nos, ó Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nessa primeira parte eu queria que cada um falasse da sua visão, né? Qual a sua perspectiva. Eu acho que ajudaria você falar um pouco da sua visão e depois falar assim, bem, a minha visão é distinta dessa nesse sentido. Porque o contraste também ajuda o pessoal a entender, porque alguém pode ouvir o reverendo Weber, ouvir o pastor Roque, mas eu não entendi qual é a diferença entre eles. Então, alguém no contraste também poderia ajudar nisso. Então, cada um com a sua visão. Pessoal, reverendo Weber. Eu posso pedir para você inverter? Eu vou dizer porque eu quero que vocês saibam disso. O Dr. Roque passou 2 dias me ouvindo sobre o que eu creio. Eu não tenho a mínima ideia do que ele crê. Ok. Vai ser completamente novidade para mim. Eu não me preparei sabendo o que ele crê. Eu não tenho ideia do que ele crê. Eu vou ouvir agora. Eu gostaria de ouvi-lo primeiro. Ok, boa noite a todos. É um elemento surpresa, né? De repente eu chegaria aqui e disse, me converti, faltou pouco para eu me converter e aí não tem mais nem debate, né? Tem mais nem debate. Mas vejam bem, os elementos de igualdade já foram bem destacados. Eu quero enfatizar logo do início que nenhum de nós dois, nenhum dos 3 aqui, somos antinomistas. O nosso ponto começa a funilar, é só a qual lei nós estamos nos submetendo. Então, a minha posição é conhecida como a posição luterana modificada. Deixa-me explicar um pouco, porque certamente o luterano vai dizer, não é luterano coisíssima nenhuma. É como o dispensacionalista progressivo que sofre dos 2 lados, né? O tradicional diz, não, vocês não são dispensacionalistas não. E ele vai na direção do reformado, o reformado diz, não, você não é reformado não. E o coitado fica perdido no meio, né? Então é conhecido como luterano porque Lutero primeiramente via essa oposição entre lei e evangelho, ainda que de forma estática. Lutero ia ver lei sempre em contraste com evangelho. Lei, tudo que exige obras, e então evangelho, tudo que vem da fé, da graça, e ele trabalhava esse contraste. No caso, na nossa posição, que pode ser chamado de Raios aus Geschichte, pode chamar no sentido da história salvífica, a partir da seguinte perspectiva. Observe bem o que o Weber tem falado. O Weber pegou, posso chamar de Weber, assim é muita intimidade, mas vou chamar de Weber, você pode me chamar de Roque, para tirar as formalidades. Então vocês perceberam que ele começa com o Novo Testamento, Gálatas, e ele foi recuando, e ele vai até amanhã, até o Antigo Testamento. Nós temos perspectivas teológicas
distintas. Eu sou da área da teologia bíblica, ele é da área da teologia histórica. A teologia sistemática parece ser uma abordagem que ele apanhou, não será a minha abordagem é mais sequencial. Eu vejo os eventos históricos a partir da teologia bíblica, na qual nós vemos uma sequência de eventos e que culmina a promessa feita no Antigo Testamento e a consumação dessa promessa no eschaton. Mas com o advento de Jesus Cristo à era presente, o rei da promessa, aquele profeta da promessa, ele prometido para a consumação, invadiu a era presente, e quando ele chega, ele então forma o centro da história, ele é o Mitte und Zeitung, ele é o meio dos tempos mesmo. Toda a revelação, ela agora vai ser medida a partir deste evento central. Então veja bem, tudo que foi prometido vai afunilar até Jesus, porque ele é, na verdade, a antecipação do eschaton, vai para ele, e a partir dele nós vamos examinar e analisar tudo o que vai estar na consumação. Agora, como a lei difere aqui entre nós, é que, observe que o Heber vai pegar a lei de Moisés, ele vai pegar o Novo Testamento, e ele vai levar lá os 10 mandamentos, especialmente o Decálogo, para o passado, onde ele originou, e ele vai puxando, e ele disse: as lentes do Novo Testamento sendo usadas para interpretar o Antigo Testamento. A minha concepção é exatamente o oposto, é não colocar a lente do Novo, mas ir olhando como a revelação vai se desdobrando aos poucos e não tentando antecipá-la para entender quando ela chegar na culminação, no ápice, o que é ela. Por exemplo, você acha que lá no estado eterno, no novo céus e nova terra, terá uma placa que diz assim: não matarás? Ou não cobiçarás? Ou qualquer um dos 10 mandamentos? Você acha que lá no céu precisaríamos e vamos precisar dessa placa? A resposta do eschaton é que não, seremos perfeitos. E 1 João diz: nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E essa é a postura da ética bíblica. Eu não estou tentando aqui criar uma ética que vai revolucionar, mas o ponto é isso: Jesus Cristo trouxe bênçãos da era por vir, trouxe as primícias do Espírito Santo, ele é o cumprimento dessa série de promessas. Então, o que ele traz para a era presente me faz desafiar em seguinte: ele então vai afunilar e ele vai substituir e vai pegar as ordenanças da lei mosaica, que fez parte de um período específico, 430 anos depois de Abraão, a lei mosaica como legislação sinaítica, e vai encerrar quando o filho da promessa chega. Aquilo que nós queremos entender como a aliança sinaítica, ou mandamentos, o decálogo, na verdade, foram incorporados na lei de Cristo. Essa então é a lei que rege a todo o crente em Cristo Jesus. É a partir do ensino de Cristo, é a partir do ensino apostólico, é a partir de tudo que temos da operação do Espírito Santo. Neste resumo, então, nós vamos olhar para o futuro e saber: eu serei semelhante a Ele. Então, eu vou viver num período, em um estado em que a ira, o ódio será abolido. E a ideia do Novo Testamento, então, você comece então a praticar aquilo que você é. Então, eu não preciso de legislação externa mosaica. Eu preciso olhar para o centro da história da salvação, que é Cristo Jesus. A partir deste centro eu vou interpretar aquilo que veio antes e aquilo que vem depois. E as implicações a gente pode ver no decorrer da nossa conversa. Ok. Muito bem. Eu estou anotando aqui porque, como eu já falei bastante da minha visão nos últimos 2 dias, então eu quero tentar focar um pouquinho mais naquilo que o Dr. Rock falou, para vocês entenderem pontos comuns e pontos um pouco diferentes. Eu queria ressaltar mais uma coisa que o Dr. Rock disse com muita propriedade e que é bom que a gente entenda que é um ponto comum. Quando a gente fala sobre lei, se nós tivéssemos aqui representado alguém que fosse contra a lei totalmente, mas fosse um evangélico sério,
dificilmente ele seria um propagador de uma vida de licenciosidade. Interessante isso, porque mesmo quem tem ojeriza para com a lei, o que eu quero dizer com isso? Mesmo quem tem ojeriza para com a lei, e não fala nem de lei no sentido que o Dr. Rock acabou de falar, ele sabe que santificação é parte da vida do crente. Então, todos os cristãos que são sérios zelam por vida de santidade, independente de entenderem que isso é 10 mandamentos, que tem que guardar o sábado, não comer carne de porco, coisa do tipo, né? Independente de quanto ele acha que tem que trazer do antigo ou não, para cá, os cristãos que são sérios, eles entendem que vida com Deus implica em uma vida de santidade, e santidade tem que ter parâmetro. Então, deixa eu tentar explicar algumas coisas, comentando aquilo que o Dr. Rock acabou de colocar. Ele disse uma coisa com a qual eu concordo, quando ele disse que Jesus é a antecipação do escatom. Essa expressão é linda. Por quê? Porque Jesus Cristo inaugura um novo período. E esse novo período, ele é chamado no Novo Testamento de uma nova aliança. Agora, o que Jesus quis dizer por nova? E agora que a gente tem que refletir e pensar, e eu vou expor para vocês o que eu entendo ser nova. Raramente nas Escrituras, se é que eu consigo lembrar de algum exemplo, nova significa diferente. Na maioria das vezes na Escritura, nova significa renovada, mas tem alguma ligação com o anterior. Vou dar um exemplo bem simples. Não precisa ter posição específica para ver que Apocalipse trabalha com imagens do Antigo Testamento para dizer que há um retorno àquelas coisas. Vou dar um exemplo bem claro, bem interessante. Gênesis 1, 2, 3 fala de uma árvore da vida que some no decorrer da história da revelação e volta depois lá em Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 22. Então, quando descreve novos céus e nova terra, curiosamente não é um novo completamente diferente, é um novo que tem a ver com restaurar do pecado. Então, tendo dito isso, o que eu quero apresentar para vocês entenderem? A posição reformada que eu tenho tentado expor aqui, ela tem uma visão muito séria de pecaminosidade. Eu vou expor agora um pouco daquilo que eu li dos puritanos, que são representantes da posição reformada lá no século XVI, XVII. Eles têm uma visão muito relevante sobre a seriedade do pecado. Por causa disso, eles dizem que a lei de Moisés foi a concretização, inclusive quando eles falam dos 10 mandamentos, concretização ou tornar algo de fato concreto, isto é, nas tábuas de pedra, de algo que Deus já havia impresso no coração dos homens e que estava anuviado pelo pecado. Então, por exemplo, o Dr. Rock falou assim, no novo céu e nova terra nós precisaremos de placas, não matarás. Ele disse não, eu concordo com ele, mas nós também não precisaríamos, se for usar a mesma lógica, de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que Jesus faz questão de dizer? Porque nós não estamos lá ainda. Se nós não estamos lá, significa que pecado ainda anuvia nosso entendimento, ou nubla o nosso entendimento da lei de Deus. Então, quando a lei foi promulgada por Moisés, era para que o povo entendesse exatamente o que Deus queria. A gente vai entrar mais na frente na nossa conversa sobre algumas dessas coisas, mas o meu ponto é dizer que a lei sempre foi considerada algo importante para Deus. Por quê? Porque era para deixar bem claro aquilo que Deus queria. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo fala que Ele traz um novo mandamento, vocês lembram como é que Ele diz? Eu quero convidar você rapidamente a abrir lá em João 3, 13, 34, e eu vou ler rapidamente esse texto, não quero me delongar, porque essa é só a apresentação inicial, e eu quero focar no novo, que a gente vai discutir mais tarde. João 13, 34, ele fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha só, isso aqui Jesus chama de novo, mas não precisa de muita teologia para saber que amar uns aos outros não foi a primeira vez que foi dita na Bíblia, não é? Amar uns aos outros e amar o próximo como a si mesmo já era algo que estava sendo dito lá atrás, desde o Pentateuco, não é?
Então, se isso era regra para o povo de Deus, quando Jesus Cristo traz algo novo, o novo tem a ver com a maneira como ele incorpora aquilo que foi apresentado. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando nós formos falar aqui de nova aliança, que a gente vai entrar, faz parte da nossa discussão, a visão reformada é de que Jesus Cristo vai trazer o ápice dessa revelação, não necessariamente quebrar com ela. Ele vai trazer o cumprimento dessa revelação. E aquilo que vai cair pelo meio do caminho era para ser só condutor ao ápice da revelação. Então, por exemplo, eu e Dr. Roque vamos concordar quanto a algumas coisas que não são mais praticadas no Novo Testamento. Eu imagino que nós dois fechemos com a ideia de que não temos que praticar a pena capital para alguém que pratica magia, que era coisa do Antigo Testamento. Vontade não falta, né? Mas não dá. Assim como não entendemos que você tenha que agora sacrificar animais ou oferecer bolos, asmos em oferta a Deus. Então, meu ponto inicial é levá-los a pensar que novo não significa necessariamente diferente. Eu quero fechar com isso. João tanto entendeu isso, que lá em 1 João 2 ele fala assim: eu vos escrevo um novo mandamento. Depois ele fala, mas não é um novo mandamento. E aí ele fala de amor ao próximo. Ele diz no momento que é novo, no verso seguinte ele diz que não é novo, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que é novo, porque Jesus Cristo vai dar uma cara nova a isso, ele vai incorporar o mandamento, ele não está acabando com todos os valores morais do Antigo Testamento. Então, uma das coisas que o reformado vai defender em relação a outras posições é uma continuidade de Antigo e Novo Testamentos, que não significa continuar lei cerimonial, continuar lei civil da mesma maneira como era praticada no Antigo Testamento, mas que os 10 mandamentos são entendidos como o resumo da lei moral, e nesse sentido o Novo Testamento não vai mudar, vai entender mais plenamente algumas das coisas que Deus queria ensinar ao seu povo. Ok, então vamos agora para a definição, falar um pouco sobre lei. A gente sabe que, por exemplo, para Lutero, lei é tudo aquilo que Deus exige, pode ser categorizado como lei. Aí você vai para outros teólogos em que a expressão lei tem aquela ideia de lei mosaica. Quando a Bíblia fala, principalmente o Novo Testamento fala de lei, ele está pensando em lei mosaica. Claro que tanto Lutero como outros autores acreditavam em várias nuances que a palavra lei poderia significar. Mas meu ponto aqui com vocês é, tentem para mim definir, e tem que ser em 4 minutos, tá? Tentar. Lei. E dentro dessa definição já pode colocar um pouco a sua perspectiva sobre aquela visão tripartida da lei, lei cerimonial, lei civil, lei moral. Se existe uma fundamentação bíblica e quais são as vantagens ou desvantagens de você dividir a lei dessa forma. Quer que eu fale? Ok. Eu já expus um pouquinho das maneiras diferentes que o apóstolo Paulo parece apresentar lei. Às vezes lei é resumo da primeira parte do Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Às vezes lei eu disse que é um princípio de governador de conduta. Por que eu usei essa expressão? Porque Paulo, quando ele está descrevendo a luta, lá no capítulo 7 de Romanos, não vou entrar no mérito de qual é a identidade de Romanos 7, depois se quiser conversar sobre isso a gente pode, mas não vou entrar aqui. Ele fala, tem uma lei nos meus membros, não é uma lei no sentido de um mandamento outro, ele quer dizer, é uma força, é um princípio que move a minha conduta de maneira contrária à lei de Deus. Então é por isso que ele apresenta lá um contraste entre o desejar fazer a lei de Deus, mas o acabar fazendo o que outra lei diz. Então ele usa lei num sentido ali um pouco estranho, normalmente nós não usaríamos, porque ele está usando lei no sentido de algo que convence você, que conduz você, que de certa forma aprisiona você, porque ali a pessoa se sente aprisionada, não é? Então às vezes a lei tem esse sentido, e muitas vezes diz respeito a todo tipo de preceito. Agora atenção, tem preceitos que os estudiosos do Antigo Testamento chamam de casuísticos, que dizem respeito a um caso específico, tipo assim, se alguém roubar tal coisa, é um casuístico, não furtar é uma lei mais geral,
mas se ele furtar assim, 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 como é que ele deve reparar esse erro? O Antigo Testamento tem regra desse tipo. Às vezes você está lendo lá e fala: se alguém ferir o boi do outro, ou se o boi causar algum ferimento a um vizinho seu, como é que vai resolver esse problema? Esses são os famosos casuísticos, quando eles dão casos, né? Então, às vezes, lei significa todo tipo de preceito. Às vezes o preceito é aplicado a um caso, às vezes ele não é aplicado a caso, dando-nos a impressão de que ele é universal, ao menos para o momento no qual aquela lei está sendo inserida. Aí você pediu para eu apresentar uma outra coisa? Ah, sim, ok. Lei civil, cerimonial, lei moral, que é uma divisão tripartida comum na teologia, a maioria dos estudiosos diz que ela foi cunhada por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino estava tentando achar um meio de falar de lei sem ser contraditório. Mas eu queria, antes de explicar a divisão, eu quero explicar por que poderia ser contraditório. Imagina que Paulo fala assim: nós anulamos a lei? Não, nós confirmamos a lei. Mas você está livre da lei. Mas peraí, eu estou livre da lei ou nós confirmamos a lei? Não, nós não anulamos a lei, nós estamos livres da lei. Estamos livres da lei? Quer dizer que a gente está sem lei? Não, a gente tem lei. Mas como assim? Que lei? Está vendo? Você não define e fica o tempo todo lei. Agora tem um princípio interessante de usar lei nesse sentido lato. Na cabeça de um judeu, lei era lei. Se Deus falou para oferecer um animal, era lei de Deus. Se Deus falou para não matar, era lei de Deus. Se Deus falou para construir um parapeito em cima do edifício, era lei de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: para o judeu, lei, era tudo isso. Só que quando o Novo Testamento vai interpretar o que essas leis, qual era o propósito delas e o que aconteceu com elas, a gente vai perceber que a lei ela é mais complexa, e ela vai então ter partes dela que parecem não receber confirmação. Por exemplo, aqueles que queriam aplicar circuncisão em todo o mundo, vai ficar muito claro que os apóstolos vão ser contra gentios serem circuncidados. Muito claro, o Novo Testamento é muito taxativo nisso. Gentio não deveria ser circuncidado, embora isso valesse para o judeu, e o judeu não estava sendo proibido de praticar isso, não deveria ser aplicado ao gentio. Então, tinha coisa que parece que terminou e tinha coisa que continuava, porque lá no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, quando isso vai ser trabalhado, algumas coisas são recomendadas e outras não são forçadas sobre alguém. Então, o que Tomás de Aquino fez, e a tradição cristã a partir dessa época passou a abraçar, com algumas discordâncias aqui e acolá, mas a maioria entende que é útil essa divisão, é dizer: se a gente divide em tipos diferentes de lei, fica mais fácil nós entendermos o que continua e o que acaba. Então, por exemplo, a tradição cristã, de uma maneira geral, ela aceitou que lei cerimonial e lei civil, elas cumprem o seu papel, ou eles perdem a sua validade no Novo Testamento. A maioria da tradição cristã defende isso. Mas a lei moral, ela é perpétua. Por quê? Porque ela é representação do santo caráter de Deus. Então, por que Deus, eu disse isso ontem e vou repetir, por que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim? Porque para sempre e sempre e sempre você tem que adorar só a Ele. Ele exige exclusividade. A lei reflete o caráter dele. Então é nesse sentido que a lei moral é aquilo que vai ser considerado o que continua, enquanto os outros tipos de lei cessam porque encontram o seu cumprimento. Então essa divisão tripla é apenas para você entender que foi uma forma de esclarecer as vezes em que o Novo Testamento fala de lei, parecendo que acabou, e às vezes lei continuou. Aí você fala: peraí, acabou ou continuou? Então essa divisão foi para tentar ajudar o nosso entendimento. Da perspectiva da lei, um ponto que me chama a atenção é que eu não usaria nenhum a priori, que é essa divisão tripartida de Tomás de Aquino, que vai se reportar a Aristóteles, para poder montar o sistema e, em certo sentido, trabalhar, veja, de forma atemporal, de forma estática. Quando nós vamos para o judeu, ou para qualquer um da tradição literária, do Midrash, tanto do Halaká, que tratava direto com a questão legal, nós vamos perceber que o máximo que eles trabalhavam era do mais leve para o mais pesado, né? Você tem os preceitos mais importantes da lei.
e eles dividiam a lei geralmente em mitzvot, ben leadam, Adam leadam, ou mitzvot, que era a ideia do mandamento, ben Adam lemakom, aí é eu e o homem e eu e Deus. Mas o ponto que a gente precisa trazer quando a gente vai olhar para a teologia bíblica é, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 5, que ele diz que nem um iota, nem um tio vai passar da lei que não seja cumprido. Qual é a base a priori que eu posso utilizar se Jesus está dizendo, e eu quero dizer que a lei continua e que é só simplesmente um mandamento, vamos pegar a linguagem de é um novo, mais um novo, um pouco mais desenvolvido. Se Jesus faz questão de dizer que não vai passar nada, como é que eu posso dividir? Entendeu a questão? Como é que eu vou dividir com esse a priori? Não estou dizendo que esse a priori não seria importante de uma perspectiva didática, né? Que eu acredito que didaticamente é fácil eu falar do que é moral, dizer o decálogo é moral, mas ainda lá tem o sábado, que a gente vai brigar certamente daqui a pouco no bom sentido, que tem o sábado e que há um grupo grande que vê o sábado já cumprido, né? Porque ele tem relação direta também com a vinda do Messias, o cumprimento do descanso, e é soteriológico em alguns aspectos. E no caso da lei é importante, e é assim que eu vejo, é que a lei é assim reconhecida porque ela exige o fazer. A lei, ela legisla dizendo o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. E vai uma série de legislação que é importante entendermos que é ela quem pede. Veja que é ela quem está dizendo não matarás, não vai misturar animal, não semeia duas sementes iguais, não veja a nudez do pai, da mãe, da tia. Ela vai dizendo, ela vai legislando. Ela exige isso, ou seja, ela é chamada de lei porque ela exige obras. Ela exige, é da natureza dela, e não tem nada de errado com isso. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar, nesse caso particular, vendo a lei como um todo, e a gente vai ver isso, que a gente tem que ir para ver e olhar. Jesus vai afirmar, Paulo em Gálatas vai até dizer que se eu guardo os outros mandamentos, e é mandamentos morais, e eu me circuncido, que é cerimonial, eu caio em tudo. Se ela é separado, porque não poderia ficar lá? A lei é como um todo. Então eu vejo essa perspectiva, e eu não vejo a legislação sinaítica como assim sinônimo exato, e é o Antigo Testamento, e dizer que a lei mosaica ela não mais está em vigor quer dizer que o Antigo Testamento está em risco. Não, eles estão juntos, mas eles tinham funções distintas. Há um período em que a lei mosaica não existe, mas isso não quer dizer que a lei de Deus, a lei moral eterna de Deus, por exemplo, Abraão tinha lei mosaica? Ele não tinha. Mas vai lá em Gênesis capítulo 20, ou 25, 20, para ver se ele não segue estatutos, preceitos, e diz Torá. Que lei é aquela, que Torá é aquela que Abraão seguia, se a lei mosaica nem sequer havia sido promulgada? Então, para mim, o ponto é o seguinte, aqui eu acho que a gente vai concordar num aspecto. O que há é a eleição de Israel como povo especial de Deus, mas o que garante o status dessa eleição é a lei. Então, quando Deus dá ao povo de Israel essa lei vai separar Israel de todas as nações. Olha o que a eleição fez. A eleição garante essa relação com Deus, e a lei isola Israel para mostrar que eles são propriedade particular de Deus, que eles não podem se misturar, não podem comer, não podem sentar com pecadores, e assim vai por diante. Quando a promessa de 430 anos a Abraão, que era lei moral, mas é no sentido bem mais abrangente e eterno de Deus, que é tanto oral quanto escrito, Abraão não tinha mosaica. Quando o descendente prometido chega, é essa função que tinha relação com a legislação sinaítica, que eu me refiro à lei de Moisés, que ela vai encerrar. Não quer dizer que a partir daí seremos sem lei. Negativo, Abraão está antes e tinha lei, e nós estamos depois, e não vamos ficar sem lei. Por sinal, Gálatas 6:2 vai dizer, nós sim vamos ser guiados por uma outra lei. Depois a gente continua falando mais sobre isso. Ok. Bem,
o modelo que eu tinha feito era assim, né? Tema, depois vocês perguntavam ao outro. Mas não vai dar fazer isso. Então a gente vai continuar. Aí em algum momento a gente pode abrir para essa pergunta de vocês aí. Então, primeiro, agora, relação entre a lei e a nova aliança. O texto da nova aliança diz que Deus vai colocar, né, a lei no coração daqueles que participam da nova aliança. Que lei seria essa? Assim, uma leitura rápida, assim, pelo menos a gente poderia pensar nos 10 mandamentos, né, que é uma promessa feita ao povo judeu diretamente. Então, eles poderiam pensar assim, mas que lei é essa da nova aliança? E era esse o ponto, a relação entre a lei e a nova aliança, e que lei seria essa colocada no coração. O senhor começa, depois o Heber fica assim, Mariana. Uhum. Nesse caso, primeiramente na questão da relação da lei, e Jeremias 31, Ezequiel, nós vamos ver essa promessa, que ela já vai apresentar-se lá mesmo em Deuteronômio, né, de forma bem primitiva, quando Moisés está a ponto de atravessar o povo do Jordão para a terra prometida. Nós vamos ver Moisés declarando, dizendo: olha, eu sei que vocês não vão seguir, mas era isso que a lei exigia, obras, né? E Moisés vê a incapacidade, já prevendo a antropologia, ou seja, a pecaminosidade, a incapacidade do homem a atingir. Então ele já vai mostrar que haverá necessidade deles entenderem, e poderiam ter entendido naquela época já, que eles jamais poderiam alcançar esse ideal de Deus. Então eu quero acrescentar um ponto com respeito à lei, é que a lei é a expressão do caráter de Deus e, acrescente aí, das suas exigências com bênção e punição. Exigência a que se conforme a ela. Isso é a linguagem de Deuteronômio 27 até o 30. É a expressão do caráter de Deus, a lei mosaica mas a lei mosaica acrescenta um e, a exigência de que se atinja essas exigências com risco de punição se desobedecer, ou de bênção se obedecer. Sendo assim, neste caso, já está bem claro que o padrão de exigência é alto. Com base nesse padrão inatingível, já vem o prelúdio assim da promessa de que é necessária outra aliança. Essa aliança que Jeremias 31 fala é interessante. Se você puder abrir lá em Jeremias 31 rapidamente, você vai encontrar aí em Jeremias um ponto que eu acredito que talvez a gente nem discorde, né? Talvez o Heber vai poder explicar um pouco mais. Ele diz no verso 31 de Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não conforme, não é segundo aquele padrão de suzerano vassalo. Obedece, bênção; desobedece, surra, morte; obedece, vida; desobedece, punição. Então essa nova aliança, quando vamos para o Novo Testamento, você vai encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios, e aqui um outro ponto que é importante, em 1 Coríntios capítulo 9, e que o apóstolo Paulo lá, eu acho que seria interessante você olhar, e eu encerro ali mesmo, que a conversa eu acho que vai se prolongar, mas observe aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 em diante. Vamos ver quão nova e quanto de continuidade essas alianças têm relação. Olha aí, verso 19: porque sendo livre, do capítulo 9 de 1 Coríntios, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Observa aqui rapidamente o contraste. Ele contrasta a lei de Deus e a lei de Cristo com a lei de Moisés, mostrando que a aliança sinaítica é distinta
da lei que ele vê aqui como a lei de Deus e a lei de Cristo. E para dar o desfecho, nós não vamos abrir, mas se chegarmos a Hebreus, e Hebreus capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, mas o 7 em particular, vai dizer uma coisa importante: liga a lei ao sacerdócio, e ao sacerdócio arônico, levítico. Quando ele contrasta esse sacerdócio com o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, o autor de Hebreus diz o seguinte: olha, o sacerdote traz implícito a dádiva da lei, mas havendo mudança de sacerdote, também muda a lei. E ele culmina dizendo que quando se promove uma nova aliança, a antiga se torna obsoleta e caiu no desuso. Essa é a linguagem. Então, essa nova aliança, ela é tão distinta que ela irrompe na era em que Jesus inaugura, e então ela vai realmente a tornar a antiga aliança, referindo-se à aliança sinaítica, obsoleta. E essa aliança é da legislação sinaítica, não é um Antigo Testamento, porque Abraão está lá, e a promessa abraâmica é o que vai culminar na chegada do descendente. É esse pico, é esse ponto central que faz com que a aliança sinaítica, que já é previsto que ela não duraria, ela é fraca, é a linguagem de Hebreus, apesar de ser santa, ela tinha uma função de separar a nação de Israel, ela se tornou obsoleta. Ok, vamos lá. Deixe-me fazer algumas considerações à luz daquilo que meu irmão acabou de colocar, que foi muito pontual e mexeu em textos que são chave, são muito importantes. A primeira coisa, eu vou discordar levemente de que lei não tem como anexo bênção e maldição. Na linguagem reformada, lei nunca pode ter bênção. Eu vou dizer por quê. Porque você não ganha recompensa por obedecer à sua obrigação. Portanto, quando o governo não te dá presente porque você cumpre a lei do governo. O que eu quero dizer é o seguinte: no contexto em que nós lidamos com bênção e maldição, nós falamos que aí é um contexto de aliança. Como a pergunta foi nova aliança, então o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós falamos de aliança nas Escrituras, nós entendemos que aliança foi a maneira que Deus escolheu para relacionar-se com o homem, mas ele não precisava fazer assim. Por quê? Porque obedecer a lei de Deus é obrigação sua como criatura dele. Deus é que é bondoso e ainda fala assim, vou usar uma analogia, ainda fala assim, você tem obrigação de passar de ano, mas se você passar de ano eu te dou uma Caloi. Lembra da propaganda da Caloi? Então, para os mais antigos aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus fez aliança, Ele fez uma coisa que é anexar bênção a essa aliança. Então não importa se é abraâmica, se é sinaítica, se é a nova aliança, Deus sempre colocou bênçãos como resultado disso. Então por que eu estou colocando isso, disse em leve discordância? O Dr. Rock está certo em dizer que quem não cumpre a lei traz a maldição, mas quando a gente coloca como anexos da lei, que ele bem ressaltou, lei é caráter de Deus e maldição se você não cumprisse, ele está correto em dizer isso. O que eu quis colocar aqui é que esse contexto de Deuteronômio 27, 28 até o 30 é um contexto de aliança. Lei pura e simples não tem bênção. Lei é obrigação de soberano para com inferior. Lei não tem bênção. A lei é para ser cumprida. Se você descumpre, tem castigo. Mas se você ganha presente em cumpri-la, é porque Deus é muito bom. É porque Ele é muito generoso. Então esse é contexto de aliança. Então por que eu estou dizendo isso? Porque nesse contexto de aliança, eu vou concordar plenamente com o Dr. Rock e vou dizer como é que eu entendo o que ele acabou de falar sobre a aliança sinaítica tendo função distinta. Eu concordo plenamente com ele. Tanto concordo que eu tentei expor, ainda que rapidamente, quando eu falei na segunda parte do primeiro dia, que a lei mosaica ela tinha promessas que eram mais de caráter temporal, apontando para coisas e realidades espirituais. Então, por exemplo, Deus prometeu para Abraão
coisas que eram temporais, mas que tinham realidades mais sublimes. E ele fez isso com Moisés também. Então eu estou tentando mostrar que em todo o Antigo Testamento Deus fez isso. Deus fazia uma aliança, trazia um sacramento que confirmava a aliança. Quer ver? Vou explicar isso para vocês. Quando Deus fez aliança com Abraão, lá no capítulo 17, ele deixa um sacramento chamado de circuncisão. Quando ele fez aliança com Noé, ele deixa um sacramento, o arco. Quando ele faz aliança com Moisés, ele deixa um sacramento, a arca. Ela é chamada de arca da aliança. Isso era o quê? Isso era um sinal visível da relação de Deus com o povo. E essa relação de Deus, no caso de Moisés, era de que Deus levaria para Canaã, de que Deus abençoaria esse povo na agricultura, na política, nas relações internacionais. E tudo isso perde o seu sentido no Novo Testamento. Agora, olha interessante, o Dr. Rock citou um texto importantíssimo que tem a ver com a luta entre judeu e gentio, a dificuldade entre judeu e gentio lá em Coríntios, e também o texto de Hebreus. Por que era importante para o autor aos Hebreus dizer que isso caiu? Porque os hebreus agora tinham que entender que eles viviam num novo tempo, no início do escatom. E no início do escatom, a legislação mosaica como pacote não fica. Por quê? Porque ela tem função limitada. A gente expôs em Gálatas que o propósito dela era apontar para Cristo Jesus, inclusive mostrar que ela não tinha condições de salvar. A fraqueza da lei, como bem ressaltou o Dr. Rock, a fraqueza da lei, eu expus antes para vocês, diz respeito à nossa fraqueza. Paulo nunca desmerece a lei. A fraqueza da lei é porque ela não tem força para nos trazer da nossa enfermidade para uma vida de bênção. Ela não tem força. Então, o que a lei mosaica vai fazer em relação a nós? Então, agora deixa eu explicar um pouquinho aqui, à luz dos textos que o Dr. Rock nos lembrou. As funções distintas vão mostrar que Deus não vai mais exigir, por exemplo, circuncisão, não vai mais exigir a prática de ter que plantar misturando coisas, e tudo isso não vai ser mais uma realidade obrigatória, porque aquela característica do povo judeu vai ser mais não aplicável no momento do Novo Testamento. Então, com isso, o que eu quero dizer? Quando Paulo, por exemplo, fala em 1 Coríntios 9, que ele não está debaixo de lei, ele está repetindo aquilo que ele falou em Romanos, em Gálatas. Ele está dizendo assim: olha, eu não tenho mais que estar debaixo desse conceito de obedecer à lei mosaica. Embora Paulo não tivesse problema com Timóteo ser um circuncidado, e sim com Tito ter que exigir circuncidar. Por quê? Porque ele sabia que em fase de transição muitos judeus ainda estavam apegados a essas coisas e não eram proibidos de fazer algumas dessas coisas. No entanto, o que Paulo fala? Ele fala que ele está debaixo de lei e lei de Cristo. E a expressão no grego não é a mesma de Gálatas 6, mas é parecida, por isso que elas são relacionadas. Eu estava lendo um autor que disse uma coisa que chamou atenção. E para dizer para vocês que eu não estou puxando a sardinha só para a minha linha, eu li um batista que disse assim. Ele falou assim: a lei de Cristo é muito falada, mas na verdade ela não é definida. Isso é um ponto interessante, tanto de 1 Coríntios 9 quanto de Gálatas 6. A Gálatas 6 ele fala assim: nós temos que seguir a lei de Cristo, mas ele não fala qual é que é. Você poderia dizer tudo aquilo que Cristo ensinou, é verdade, mas o que é isso? Então, qual é a minha defesa para tentar terminar aqui em relação à nova aliança? A minha defesa não é que a lei mosaica está sendo transposta, é que na posição, talvez do Dr. Rock, eu quero até que ele esclareça depois, para ver se eu não entendi erroneamente, e na posição de alguns de vocês, 10 mandamentos fazia parte da dispensação mosaica, e por isso que quando passa para o Novo Testamento, Jesus aproveita como ele quer, mas não necessariamente parte da dispensação mosaica. O que eu estou tentando defender é que Deus não pode apresentar alguma coisa que não tenha propósito depois. Não faz sentido ele apresentar alguma coisa que não tem validade eterna. O que eu quero defender é que por detrás do que é passageiro tem algo perene. Em todo o período, tanto em Abraão, quanto em Moisés, quanto no Novo Testamento, por detrás de algo passageiro sempre tem algo perene. Então, eu fecho com 2 comentários em cima dos textos aqui, que eu não falei ainda. Jeremias 31. Jeremias 31, quando ele fala que ele fará uma nova aliança, e a continuidade do texto,
meu irmão não leu até o 34, mas fala que vai inscrever as leis no coração. Que leis? Que leis? Se a gente falar a lei de Cristo e eles não receberam essa revelação, eles não têm a mínima ideia. Não faz sentido, não pode ser. Então o que eu defendo, o que eu acho que faz sentido? É dizer que aquilo que é a expressão do caráter de Deus, que eu digo que os 10 mandamentos é um resumo disso, não precisa ser a única maneira da gente abordar isso. Deus vai tornar isso praticável, o que até então não tinha sido. Lembra que Jeremias é um profeta que viveu num tempo em que o povo tinha desandado completamente. Então a promessa de Deus é que mesmo quando desandou e foi para o cativeiro babilônico, Deus fala assim, mas eu ainda vou salvar vocês, viu? Ainda vou colocar leis no coração de vocês. Vou tornar isso possível de ser praticado, o que não tinha sido. Então, para fazer sentido para o povo da época de Jeremias, é preciso haver algum tipo de continuidade, ainda que seja pequena. Minha defesa é que essa continuidade seja a chamada lei moral, embora eu concorde contigo que o judeu não entendia de maneira dividida, tá? E o último comentário de Hebreus 8, é que, não foi citado Hebreus 8, mas a menção foi a Hebreus 8, é que embora o autor aos Hebreus diga, olha, aquela aliança, aquela dispensação, aquilo acabou, sabe o que chamou a minha atenção essa semana? Eu estava lendo Hebreus 13, e eu vou ler para você o que está em Hebreus 13, no comecinho. Seja constante o amor fraternal, amar o próximo como a si mesmo. Verso 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Isso aqui está parecido com a ideia de socorrer o próximo, de promover o bem-estar do próximo, não é? E eu acho que está relacionado aqui ao não matarás, talvez ao não furtarás. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Aqui certamente é promover a vida do outro. É o 6º mandamento, não matarás. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, é o não adulterarás, e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o começo de Hebreus 13, ele vai refletir os mesmos valores morais que foram ensinados por Deus no Antigo Testamento. Então o que eu estou defendendo não é que há continuidade da dispensação mosaica, mas aquilo que Deus imprimiu no coração do seu povo e que Ele queria que fosse obedecido pelo seu povo desde lá atrás, deveria continuar perpetuamente. Então, algumas coisas cessaram? Sem dúvida, mas a lei de Cristo não é uma lei nova no sentido de diferente, são os mesmos valores articulados agora de maneira diferente, é isso que eu defendo. Ok, então vamos falar um pouco, a gente falou sobre os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? O Reverendo já antecipou um pouquinho, falando que é um resumo, né, uma visão de resumo. Mas o que são os 10 mandamentos? É a expressão exata do caráter de Deus, é uma lei restrita a um período. Então, como vocês entendem os 10 mandamentos? A lei eterna do Senhor, a vontade eterna de Deus está lá? Essa é a pergunta. Os 10 mandamentos, como é que o senhor entende os 10 mandamentos? Eu acho que eu vou chover molhado, mas tudo bem. Vou ser breve. Fala um pouquinho. Os 10 mandamentos, na tradição reformada, eles têm sido entendidos como uma boa maneira de você entender o que Deus espera do homem. Só isso. Não significa que é para desprezar o resto da Bíblia. É só assim, quer ver, assim como crentes têm que aprender a orar com várias orações da Bíblia. Só que a oração do Senhor tem sido uma oração preferida dos crentes para aprender a orar. Então, se você quiser aprender a orar, você vai olhar para uma das referências bíblicas, que é a oração do Pai Nosso. É por isso que eu disse para vocês que historicamente, isso não é ideia minha, historicamente, todos os documentos eles foram divididos em 3 partes, os documentos que visavam instruir o povo de Deus. O credo, que resume aquilo que se crê, a lei, que resume a maneira como você obedece a Deus, e a oração, que é a esperança. Eu até expliquei para vocês a divisão de Agostinho: fé, esperança e amor, não é? Então assim, isso aí é tradição cristã. Então ela não desvalorizava os 10 mandamentos. Por quê? Ela achava que ela era um bom resumo. Por quê? Porque nos parece ser repetida por Jesus Cristo. Jesus Cristo, na maneira como eu entendo, ele não diz, olha pessoal, antigamente não matarás era importante, agora mudou a regra do jogo. Não, pelo contrário, ele vai dizer assim, não, agora você tem que lembrar que não matarás é muito mais do que você imagina.
Agora, se você despreza o seu irmão, se você amaldiçoa o seu irmão, o apóstolo João vai dizer: se você odeia o seu irmão, você é um homicida. Ele está falando do mesmo princípio, só que de maneira mais ampla. Então, para mim, os 10 mandamentos, e eu estou seguindo a tradição cristã aqui, ele é apenas um resumo da lei moral, e ele nos ajuda a entender aquilo que Deus quer que nós façamos. É isso. E no caso do decálogo, que nós chamamos, tem relação direta com o resumo da aliança sinaítica, e eu quero só pegar aqui uma deixa que nós concordamos em muito aspecto. Agora, o que eu chamo de aspectos da eleição que Deus faz da nação de Israel, é aquilo que garante as bênçãos, e aquilo que ele entrega como aliança sinaítica, é aquilo que vai colocá-lo numa posição afastada dos demais. Ele tem que ser, como eu disse, um povo de propriedade exclusiva, que vai mostrar a grandeza de Deus. O grande dilema em muitas dessas discussões, na minha perspectiva, é a luta também de Paulo e da maioria dos judeus da sua época. Nós somos o povo eleito de Deus, e ponto final. Agora, esse povo eleito recebeu uma lei. Essa lei é o grande problema deles, porque eles precisam guardá-la, eles precisam obedecer, do contrário, está lá as punições envolvidas. Mas não é isso que aquela lei exigia? Não é isso que ela mandava, obras e assim por diante? No caso do decálogo, o meu ponto é exatamente este, que quando eu digo que Jesus Cristo, ele pegou a lei de Moisés, eu vou usar uma ilustração mais fácil. Porque a lei de Cristo, que eu vou definir o que é que eu penso posteriormente da lei de Cristo, com base em alguns aspectos em Gálatas e em outros textos, de forma resumida para entendermos. Agora, o ensino de Cristo está em todo o Novo Testamento, mas vamos lá. Quando eu digo que Moisés pegou alguns preceitos que já estavam na lei de Italião, concordam? Moisés não adotou preceitos da lei de Italião? Se algum talionista, acabei de inventar esse nome, viesse argumentar que na verdade a lei de Moisés, e isso está na escola nossa, que a lei de Moisés é a pena de Italião, o que é que eu iria dizer? Você ia dizer o quê? Só porque tem alguns preceitos? Então o fato de adotar alguns preceitos não significa que é a mesma coisa, e não é, e nem que há qualquer continuidade. No caso, nós não estamos sem lei. Por quê? Porque o meio dos tempos foi marcado pela vinda de Cristo. Quando a lei é um todo, toda a lei, na sua relação e função que foi dada em Sinai, unificadamente, ela foi e chegou a um cumprimento profético escatológico. Agora, a partir daí, Cristo nos deixou antinomistas ou nihilistas, vamos usar esse termo. Nós não temos mais lei nenhuma, vivemos no absurdo? Não. Aí é onde Mateus capítulo 5, ele começa a se sobrepor e mostrar: olha onde está a continuidade. A continuidade é essa. Vocês ouviram o que foi dito. Porém, o foco ali não é contraste. Inclusive, olhando a língua grega, aquele dé, não tem contraste ali. Desculpa, ali é continuidade mesmo. Ali tem, você está vendo ali um argumento. O que para mim vai mostrar o foco é que ele está colocando-se como centro agora. E a prova é que quando ele termina, está todo mundo entendendo que ele ensina, e o foco lá realmente é o ensino, como nenhum outro, ele tem autoridade. Ele se pôs agora como autoridade. Ele é o legislador, é ele o autor da revelação, ele é quem vai dizer o que é. E chega um ponto que nós deveríamos olhar lá em Mateus capítulo 19, que ele vai ser puxado para um canto, para testá-lo, saber se é para dar carta de divórcio ou não dar carta de divórcio. Jesus então vai fazer o seu ensino, e depois que ele responde, ele diz assim: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? A resposta de Jesus: por causa da dureza do coração, mas não é assim desde o princípio. Então Jesus aqui, ele não é um intérprete da lei, um midrashista da halakik, eu vou usar a hebraizar aqui. Ele não é um midrashista, ele não é um intérprete. Então eu não vejo as escrituras apresentando Jesus como simples intérprete, um midrashista
Ele se coloca como autoridade, ele é autor, veja, o autor da lei, nascido sob a lei, para resgatar os que estão debaixo da lei. O meu ponto do decálogo é que, como ele é unificado à lei mosaica e tem relação com a questão sinaítica, todo ele se foi. O que é que ficou? Ficou aquilo que nós já temos, a lei moral eterna de Deus, que ele vai pegar alguns desses aspectos, que é conveniente para ele, porque, por exemplo, ele não pegou, os 10 mandamentos não incluem o sábado, percebeu que não tem, todos os 9 mandamentos têm imperativo no Novo Testamento. Me mostra um imperativo que mande nos guardar o sábado. Se está mandando toda, e porque 9 é dito o imperativo, ele adotou 9, por que não há imperativo para o sábado? Então Jesus aqui é a autoridade, e esse decálogo, os 10 mandamentos, no caso podemos, se for pela autoridade imperativa 9, ele adota, mas lembre-se que tem preceitos, tem mandamentos, tem lei em Abraão. A lei de Moisés é um resumo, eu concordo com o Dr. Heber, claramente, e ele está sendo claro, é um resumo da lei moral de Deus, é um resumo. Mas agora uma nova autoridade chegou, é ele, Cristo Jesus, e ele se coloca agora dizendo, ouviu o que foi dito? Eu. E os apóstolos chegam a um ponto que vai estar apontando de volta para ele. E Paulo fala daquela lei lá, mas eu só vou falar depois, porque eu tenho um argumentozinho para a gente olhar em Gálatas capítulo 3, exegético, que a gente não pode sair daqui, senão seria um pecado mortal. Olha aí, seria contra a lei, né? Seria contra. Ok, já que a gente está no sábado, hoje é sábado, né? Não tinha esquecido. Vamos falar um pouco sobre o sábado, né? Qual a relação do sábado com o domingo? É a lei eterna? É moral? É cerimonial? Se eu guardar um dia, por exemplo, Calvino não parece não ser muito firme nessa questão do domingo, por exemplo. Ele diria que poderia ser qualquer outro dia. Eu tenho que guardar um dia. O pastor Roque, já que está nessa parte, fala um pouco do sábado. Mas olha, vocês têm 7 minutos. E eu queria que vocês falassem. E no final aí, um perguntasse para o outro alguma coisa, para a gente fechar o bloco com uma pergunta. Eu realmente eu tenho uma pergunta para o Dr. Web depois, que eu acho que é importante, porque ele é da área de história, né? E você até citou, você foi até Agostinho e a relação da lei. Eu quero lhe puxar um pouquinho mais para os pré-nicenos, e eu queria ouvir a sua opinião. Aqui é mais a título de ouvir, mais do que debater, certo? É mais em termos de ouvir. Eu queria ver suas ideias para a gente poder sociabilizar, certo? No caso do sábado é impressionante. E o Dr. Weber também, eu preciso dizer que eu concordo com ele lá em Jeremias 31, quando ele diz: colocarei a lei no coração. Que lei é essa? Se é uma profecia, né? Então a gente aparentemente olha, a gente não consegue captar tudo, mas a gente assume alguma coisa, né? Assume. Qualquer judeu iria pensar: há uma manifestação dessa lei que vai ter um aspecto que nem será preciso a ser ensinado, nem precisarão ensinar a conhecer, porque conhecerão. Mas quando você pega o sábado, rapidamente, eu quero mostrar como é que, às vezes, com alguns textos, nós interpretamos seguindo essa sequência da revelação cumulativa, e não pegando lá, por exemplo, a minha lei e eu trazendo a lei de Cristo para lá, para Jeremias 31, eu diria não. Então eu concordo com você. Em Jeremias 31, a lei ali é um tanto, não tem relação com a lei de Cristo, pelo menos até chegar lá e a gente entender a revelação no seu período devido, né? Mas eu vou voltar, quando lá Deus termina a criação no 6º dia, e de repente a gente escuta Deus falando, o texto falando, e ele mostra uma transição. Os outros dias houve tarde de manhã, e o dia seguinte, no 6º, termina, e aí vem o 7º. No 7º, Deus descansou. No sábado, Deus descansou. O que é que você entende por aquilo ali, pela madrugada? O que é que a gente vai entender? Se eu acreditar que são dias eras, Deus está descansando até hoje, não dá. O que é aquele sábado? Aparentemente, é só uma diferença entre a criação e a provisão. A providência chega depois da criação, e Deus vai lá como Criador. Agora está na hora de ser adorado. Está na hora de eu mostrar a vocês que o governo continua. Para mim, esse é que o sábado marca lá, nada mais do que isso. De repente, aquele dia passa a ser ligado, em Êxodo capítulo 20, com um dia literal de descanso. Tem que ser guardado. E o povo começa a guardar, e é o dia de adoração e etc.
Depois o termo sábado passa a ser sinônimo da terra prometida, né? Que a entrada lá é entrar no sábado, é entrar no descanso. Quando Moisés introduz o povo na terra, de repente nós vamos encontrar que Moisés deu descanso completo ao seu povo, porque eles entraram no sábado de Deus, na terra prometida. Tá bom. Aí vem Davi, Salmo 95, salvo engano, acho que é 95 por ali, e ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração e tal, para que entreis no seu descanso. E o autor de Hebreus acaba com a gente, porque lá em Hebreus ele diz o seguinte: ora, se Moisés tivesse dado descanso ao povo, Davi não teria dito, né, e falado de outro descanso. Aí ele diz: alguns já entraram no descanso, outros ainda faltam entrar, mas há um grande descanso aí. Isso chama-se o Shabat, o descanso escatológico, é soteriológico. Então, para mim, o sábado também, ele foi cumprido escatologicamente, que tem relação direta com a nossa salvação, e neste caso não é um dia e nem um dia específico para ser guardado. Eu não acredito que há qualquer dia específico para ser guardado em termos de mandamento. Pode ser em termos de princípio, em termos de psicologia, de sociologia, do que quer que seja, mas não há necessidade de ter um dia em que eu vou guardar específico, nesse caso, com base no sábado. Pode ser com base em outra coisa, porque para mim, eu já entrei no descanso. Então o sábado encerrou para mim, e espero que tenha encerrado para vocês também. E para o doutor Heber. Mas agora ele vai falar e vai complementar certamente a perspectiva dele. Ok, vamos lá. Dr. Rock falou que para ele lá em Gênesis 1 e 2, os 6 dias são criação e o 7º é providência. A razão pela qual eu não consigo concordar com ele por isso é porque esse dia acaba. Nós não ficamos no dia da providência. Então eu não vejo como 6 dias são para criação e o 7º providência, porque Deus continua sendo Deus providente, e a Bíblia afirma isso várias vezes. Essa é uma das doutrinas chave da fé cristã. Se o 7º dia é o dia da providência, então esse dia continua, e nós não saímos do Shabat. Então não tem, se nós já estamos no descanso, então não precisava vir Jesus Cristo. Jesus Cristo vem exatamente porque o nosso tempo não é de descanso, ele foi quebrado com o pecado. Nós não vivemos tempo de descanso. Então, eu vou defender que tanto em Êxodo 20 quanto em Deuteronômio 5, em que os 10 mandamentos são repetidos, o Shabat, e aqui eu estou falando do Shabat, que foi exatamente o que o Dr. Rock usou, porque sábado a gente pensa muito no dia, tá? E o dia, toda a tradição cristã, inclusive os reformados que defendiam a guarda desse mandamento, não falavam de sábado. Eram pouquíssimos os chamados sabatistas, de defender o 7º dia. Então, tanto em Êxodo 20, olha que interessante, Êxodo 20, nos 10 mandamentos, Deus faz uma ligação com a criação. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí vai dizer assim: porque Deus criou em 6 dias e o 7º. Em Deuteronômio, ele não vai fazer referência à criação, ele vai fazer referência à libertação do Egito. Porque Deus libertou. Olha que curioso, Deus vai ligar o sábado não só à criação, mas à redenção. Porque o Egito é tipo da redenção em Cristo Jesus. O Novo Testamento trabalha várias vezes com a redenção do Antigo Testamento como tipo de Cristo. O que eu quero mostrar é que Deus no Antigo Testamento está relacionando sábado tanto com o propósito original de Deus, quanto aquilo que ele vai resgatar na redenção em Jesus Cristo. Então agora deixa eu falar para vocês uma coisa. O Dr. Rock mencionou antes que não há nenhum mandamento positivo ou ordem, imperativo relacionado ao 4º mandamento e todos os 9. Me surpreende que essa seja uma defesa muito usada pelos os que são contrários ao sábado, porque igrejas evangélicas variadas defendem práticas hoje que não têm mandamentos imperativos no Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo, mas a ideia não é entrar em polêmica. Não tem mandamento imperativo para o dízimo em todo o Novo Testamento. Não tem. E ainda assim, os evangélicos entendem que é uma boa maneira de determinar como é que você guarda o seu dinheiro para o Senhor.
por isso que eu quero defender, eu não vou nem entrar aqui em qual dia tal, depois a gente pode conversar. O que eu quero defender é que se a gente abandona o quarto mandamento, você acabou de abandonar aquilo que diz na palavra de Deus, que você tem que separar tempo para Deus. O quarto mandamento que ele ensina realmente é isso, é que tem Deus. Aí algum de vocês vai dizer assim: pastor, mas eu acho que todo tempo é para Deus. Não tem que ser um dia, tem que ser 7. Então faz isso com o seu dinheiro. Todo o dinheiro é de Deus, mas você não separa uma parte? Porque você aprendeu onde você está, que uma parte você devolve ao Senhor. A maioria de nós, pelo menos, faz parte de igrejas assim, tá? Então, o que eu quero explicar a vocês é o seguinte: por que que Jesus não dá mandamento no imperativo? Porque essa era a área em que possivelmente os fariseus mais erravam. Ele não precisava dizer para eles, cumpram. Ele precisava dizer para eles como fazê-lo. Então olha que interessante, o quarto mandamento, eu já vi autor dizendo assim, que o quarto mandamento não é discutido, não é repetido no Novo Testamento. Ele é o mais discutido no Novo Testamento, talvez porque ele era mal compreendido. As pessoas tinham usado isso de forma legalista, era um dos melhores para usar de maneira legalista, porque presta atenção, todo mundo pode dizer assim: eu nunca matei. Muita gente, todo mundo pode dizer assim: eu nunca furtei. Mas guardar o sábado, é difícil. Quero ver como é que a gente divide um do outro. O sábado era o mandamento preferido para distinguir os mais ou menos dos bons religiosos. Então, olha o que Marcos 2 vai dizer. Marcos capítulo 2. Jesus não vai acabar com o sábado. Ele vai dizer como é que se guarda o sábado, ou o Shabat. Marcos 2. Os discípulos estão colhendo. Aí os fariseus advertem no versículo 24, por que eles estão fazendo o que é ilícito? Jesus responde: nunca leram o que Davi fez? Isto é, de fazer aquilo, de cuidar das necessidades. Olha só, o sábado era o dia em que a gente atendia às necessidades do outro. Essa era a ideia. No versículo 26, ele continua descrevendo a história, e no 27 ele fala a famosa frase: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Eu não vejo como esse texto pode defender que Jesus esteja anulando. Pelo contrário, se ele diz que ele é Senhor do sábado, diz que o sábado foi criado para o homem, é porque é bênção para o homem. Então eu não quero entrar aqui no mérito, porque isso talvez seja muito estranho para a maioria de vocês. Eu sei que nessa área eu estou em terreno, eu sou minoria, certamente nessa área eu sou minoria, aqui no meio. Eu não estou querendo aqui dizer para você como é que se guarda o mandamento. Eu só quero que você entenda que a gente falar de 9 que continuam e de 1 que não continua, você perdeu o senso de completude. Um dos autores que eu estava estudando um tempo atrás dizia assim: Deus deu 10 de propósito, porque 10 na cultura judaica significa completo. Se você preserva 9, você perdeu o senso de completo. Ele é um mandamento que fala de tempo para Deus. Repito, depois, se você quiser, a gente conversa de como é que a gente entende esse mandamento. Mas a ideia de que Deus ordena que tempo seja separado para Ele, eu acho que faz parte da lei moral de Deus, faz parte daquilo que Deus quer que nós obedeçamos. Então, eu fecho dizendo que o sábado é um mandamento para a gente compreender como sendo inclusive o nosso tempo. Porque veja só, se o não cobiçarás fala dos nossos desejos, o sábado fala do nosso tempo sendo dedicado ao Senhor. Esses mandamentos, eles atingem diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, significa que as suas palavras são do Senhor. Olha que interessante, eles abrangem diferentes áreas da nossa vida. E pelo fato da gente discordar de como praticar o sábado, e há uma discordância geral nisso, eu lamento que os meus irmãos digam: esse mandamento não tem mais propósito. Hebreus 4, o que Hebreus 4 está colocando? Hebreus 4 está dizendo que nós antecipamos um dia em que nós teremos descanso pleno, mas esse dia não chegou. Ele diz, como bem o Dr. Rock, ele não chegou. Então por que os cristãos do Novo Testamento trocaram o 7º pelo 1º? Porque Jesus Cristo mudou a história. Ele é a primícia desse descanso. Então agora a gente começa a semana descansando. É por isso que no Novo Testamento diz assim: no primeiro dia da semana
Aí os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. É a ideia de que ele entra para servir o Senhor no mundo, participando do descanso, que ele vai gozar plenamente lá. Então, eu termino dizendo que eu acho que o mandamento é útil. Como nós vamos a entender a prática dele, eu acho que gera mais polêmica. Mas dizer ele não tem propósito, a gente acabou de anular uma área da nossa vida que Deus muito sabiamente colocou. E por último, eu disse que ia ser o último, mas essa vai ser a última. Nós gostamos de mandamentos do Novo Testamento que remontam à criação. Por exemplo, quando Deus fala de marido e mulher, ele fala de criação. Quando ele fala do divórcio, que o Dr. Rock citou, ele fala da criação. E nós gostamos de sustentar isso. Por que que na hora do sábado, que Deus também se refere à criação, nós dizemos isso não vale mais? Eu sinto que nós usamos 2 pesos, 2 medidas, tá? Mas esse é meu entendimento. Ok. Beleza, então vocês têm agora a oportunidade de perguntar uma coisa ou outra para a gente encerrar esse momento. Esse bloco, né? Esse bloco agora. Tá. Então, nesse caso ainda, vamos seguir, eu vou fazer a pergunta que tem a ver com o sábado e tem a ver com a relação também dentro com os pais pré-nicenos. Observe que eu falei que o sábado continua, mas ele é soteriológico. Ele tem um propósito, ele é soteriológico. Agora, quando eu pego os 10 mandamentos, por exemplo, os 9, eu encontro sempre no Novo Testamento a relação deles com a lei, a relação deles sendo apontado com a tradição. E o Dr. Hebe, nesse caso específico, quando chega no sábado, observe que sábado não é um dia que ele apelou ao dia da criação, né? Nesse caso, ele apela a um dia que é o 7º dia da criação. Mas na hora da prática, ele jogou para o domingo, é o primeiro. Então, não é mais o 7º, é o primeiro no dia que Deus disse, vai rior, haja luz e houve luz. Então, nesse caso, observe como nós podemos pegar, dentro da nossa perspectiva, nós podemos pegar facilmente e dizer, não, eu defendo o sábado, e argumentou forte, nesse caso, em cima do dia mesmo, que quando a gente fala de providência, estamos falando de providência como governo, ou providência como história. Para mim começa a história ali. Então, a história da redenção já começa logo em seguida com a história da queda, né? Então, isso é providência, e aí vem o desenrolar da coisa. Mas nesse caso específico, o sábado, nenhum momento no domingo alguém vai citar o Antigo Testamento, ou relacionar o Antigo Testamento com o sábado, dizendo, olha, esse é o primeiro dia, como está escrito, guardarás, trabalharás 6 e etc. E na hora de aplicar, facilmente eu pego e transformo o 7º em primeiro. Mas aí na criação foi o dia da criação da luz. Aí nesse caso o que seria? Ficar no quarto trancado, com a luz acesa. Não é. Então nós concordamos no fato de que é escatológico, aponta para um cumprimento na consumação. Agora eu quero puxar uma pergunta que aqui agora não é mais debate, né? Assim, é mais uma interação, eu gostaria de ver a sua posição, porque com os pais pré-nicenos, eu não sei o quanto eu sei que Agostinho, você tem lido muito, eu tenho me dedicado muito aos pré-nicenos, e eu quero citar alguns. Por exemplo, quando você pega o Didaquê, né, um documento que quase ganha status canônico dentro da história da igreja, pelo menos em algumas regiões chegou a esse ponto. Você percebe lá que eles têm um teor, um ranço eu vou usar a palavra anti-judaísmo, porque eu estou falando da religião, contra a religião judaica e não antissemita contra o povo. Entendam bem aqui a minha expressão. O Didaquê vai dizer que os hipócritas é que jejuam na sexta tal, para o sábado, nós vamos jejuar no dia diferente. Os hipócritas é quem se reúne no sábado, nós vamos nos reunir assim. E nós encontramos esse padrão, agora um pouco pior lá no Pseudo Barnabé, né? Na Epístola de Barnabé, ele já chega a ser tão anti-judaísmo quanto eu sinto em Pseudo Barnabé, um pouco de antissemitismo mesmo, em que há um ojeriza, uma coisa assim forte contra o judaísmo. Uma coisa assim assombrosa na minha concepção, e isso é um padrão nos pais pré-nicenos, com pouquíssimas exceções, mas mesmo assim, se olharmos aqui e ali, tem um ranço anti-judaico, anti-lei, anti-Antigo Testamento, que não é o nosso foco aqui, porque a revelação é um todo, e nós precisamos chegar no final e voltar a colocar tudo de forma unificada, centrada na pessoa de Cristo, a promessa, a consumação e a antecipação do escatão aqui. Eu queria saber do Dr. Heber se ele
tem prestado atenção a isso e quais seriam alguns pontos que ele poderia trazer para explicar por que a igreja primitiva se tornou tão anti-judaísmo, ao ponto de não só romper com o sábado, não só a romper com jejum até os dias de culto e muito mais. Se você teria alguma conjectura para explicar por que isso? Pelo menos até os pré-nicenos. Depois do quarto século em diante, eu sei que a coisa muda, né? Aí a coisa toma um teor até mais, a perseguição é oficial, né? O judaísmo já passa a sofrer mais. Mas a perseguição acontecia, lembra, de maneira espaçada, mas acontecia, né? É verdade que a perseguição mais universal é ali na virada do terceiro para o quarto século, mas antes disso tem gente perseguida. Não é difícil você ter antissemitismo, vamos falar do pior antes. Antissemitismo quando você está sendo jogado para leões, não é? Quando os judeus é que estão entregando você para o Império Romano para que você seja massacrado. Então, eu não estou dizendo que eles estão certos nesse espírito, estou dizendo que faz sentido. Eu imagino que o seu interesse pelos pré-nicenos é porque estão mais próximos do Novo Testamento, então são mais interessantes. Agostinho para lá é mais interessante para quem estuda história, porque ele tem mais influência sobre a história. Então, para entender melhor a história do cristianismo, é importante estudar dali em diante. Eu não conheço bastante dos pré-nicenos para discutir sobre o porquê, mas eu posso dizer aquilo que eu entendo a partir do Novo Testamento relacionado a esse assunto. A quebra com o sábado e as leis e os dias especiais, eu creio que não era só algo contra os próprios judeus, é porque eles queriam se diferenciar como cristãos, e os cristãos estavam quebrando com isso, quebrando mesmo. Sábado não era mais sábado do jeito que era para o judeu. Inclusive, algo que eu não disse que é importante, senão vai ficar mal compreendido, e eu não ajudei na minha explanação, é que quando eu falei de continuidade do mandamento, eu não estou falando que ele é obedecido no mesmo jeito da dispensação mosaica. É impossível ele ser obedecido da mesma jeito da dispensação mosaica. Em Números, tem um cara que vai colher no dia do sábado e é morto. Não acontece do mesmo jeito que na dispensação mosaica. Mas, respondendo ao que o Dr. Rock levantou, de apelar para o sétimo dia da criação, na verdade, agora eu estou falando de primeiro, é aí que é gostoso sentar em ombros de gigantes. E aqui eu vou falar aquilo que eu aprendi com gigantes, não é ideia minha. O que fica claro na tradição cristã, em especial os de linha reformada, os puritanos, entendendo isso, é o seguinte: o mandamento diz respeito à quantidade de tempo, não a dia de tempo. O dia, se é sétimo, se é primeiro, eles nunca colocaram como sendo essencialmente próprio do mandamento, não é? Eles não colocaram porque eles entenderam que a revelação do Novo Testamento mostrou isso claramente. Então eles achavam que o dia exato era um aspecto cerimonial. Veja, olha que interessante. Nisso os puritanos concordariam com a sua posição. Eles diriam, tem elementos do sábado que são cerimoniais. Eles não discordariam disso. No entanto, a minha defesa foi em dizer o seguinte: a ojeriza para com o quarto mandamento, que é próprio de um grande círculo do grupo evangélico, me parece ser ruim porque anula toda uma área da nossa vida, que eu acho que é ruim. Eu gostaria se meus irmãos evangélicos que discordam da maneira como eu penso dissessem assim, mas a gente tem que ter uma teologia do tempo. Para nós tem um mandamento que já fala disso. Repito, como observá-lo é motivo de discussão posterior, mas para nós tem algo que Deus intentou desde o início, de que você tinha que aprender a reservar tempo para Deus. O Shabat era isso. E quando Jesus Cristo inverte para o primeiro dia, esse é o entendimento dos reformados, ele não está mudando algo essencial. Ele está mostrando a mudança de eras, a mudança de tempo. Agora você faz parte do descanso. Você entra nesse mundo já fazendo parte de outra esfera, de outra era. Então, assim como, veja só, e termino o meu comentário dizendo o seguinte, talvez eu deva responder já com pergunta. Devo perguntar? Ok. A minha dificuldade com a interpretação do Dr. Rock em duas observações que ele fez, eu queria que ele me explicasse melhor, é que eu não entendo como é que o sábado, o sétimo dia da criação, pode ser providência se esse dia termina.
porque me parece que esse dia termina. Então essa é uma pergunta. A outra é, se Jeremias, e o irmão concordou comigo, era outra coisa, eu acho então que nós temos um problema interpretativo que eu quero ouvi-lo sobre isso, que é o seguinte: frequentemente Jesus Cristo disse assim, disse Davi, ou escreveu, conforme escreveu Davi, disse o Senhor ao meu Senhor. De quem que ele estava falando? Jesus esperava que os judeus daquela época entendessem o que tinha sido escrito 1000 anos atrás. Essa é a razão pela qual eu fiz uma leitura sistemática, e eu discordo de uma ingenuidade bíblica de que eu tenho que ler Jeremias sem ler o Novo Testamento, e eu fui explícito quando eu comecei a expor aqui no começo. Eu acho que não dá para fazê-lo. Por quê? Porque Jesus Cristo vai trazer mais luz e vai dizer assim, o que é que Davi quis dizer, quando ele cita o Salmo 110. Frequentemente Jesus fala assim, errais porque não conheceis as Escrituras, elas testificam de mim. Então, eu queria que o Dr. Roque me explicasse melhor por que Jeremias é algo diferente e em Jesus é algo novo, se Jesus espera que aqueles que ainda não receberam a revelação entendessem o que ele estava expondo lá atrás. Então essas são as duas perguntas. No caso do sábado, a primeira, é muito importante ver como a teologia bíblica, ela faz questões que são temporais, e a teologia sistemática tem uma tendência mais atemporal. Quais são os atributos de Deus? Enquanto a teologia bíblica, ela faz perguntas mais temporais e dá respostas mais localizadas. Observe que eu nem falei, nem defini a questão de qual dia é. Eu digo, é o sábado, é um dia. O que isso quer dizer? Eu disse, eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que a única coisa que eu poderia dizer é que a criação terminou. Agora é a hora do governo entrar em ação, você vai ver Deus governando e tal. É isso que é o meu ponto, é nisso que eu preciso ser entendido. Depois, esse dia que é o dia que a gente está lá na criação e que a gente nem sabe por que ele é marcado, e ele não termina, no sentido de que lá não diz, houve tarde de manhã e o dia seguinte. Todos os outros 6 é dito, houve tarde de manhã, o dia seguinte. No 7º, se ele termina, a gente assume, mas o autor não diz isso. Então eu fico na expectativa, diz o que é que aconteceu aqui, porque pelo menos ele precisava me dizer que esse dia terminou, mas ele não disse. Eu paro por aí, aí eu vou continuar a minha leitura e chego lá em Êxodo, para descobrir que, sim, é um dia mesmo e é de 24 horas e a criação aponta, é só lá em Êxodo. Então eu vou ver no desenrolar do Pentateuco que aquele dia de descanso passa também a se estender o sábado para a entrada na terra prometida. E depois que a gente pensa, e Moisés declara que introduziu o povo descansou e etc., vem Davi para complicar a nossa vida. E Davi fala ainda que ainda tem outro descanso. E o autor de Hebreus é a culminação, ele vai esclarecendo para nós. Então não é um sentido de que a teologia bíblica, veja como é diferente as expectativas. Para o Dr. Heber, ele vai pegar Hebreus 13 e ele vai achar cada mandamento, né? Aqui ama teu próximo como a ti mesmo, na prisão, aqui é o casamento. Então essa realmente é fidelidade à tradição reformada, e parabéns, né? Isso aqui é a teologia reformada. Ela é um pouco assim, ela é estática mesmo, ela procura fazer leituras atemporais. O catecismo de Westminster, se olhar, é bem assim mesmo. Então parabéns de novo. Eu prefiro Heidelberg, porque já a teologia que é reformado. É reformado, é importante saber, né? É importante saber. É importantíssimo saber que na soteriologia aqui nós nem discordamos, né? Mas o ponto é, veja a diferença da leitura. Eu poderia pegar todo o Novo Testamento e passar semanas após semanas, como James Watson, como aqueles grandes puritanos faziam, Thomas Watson, que fazia todas aquelas exposições ou outros. O ponto para mim é nessa linha da revelação. Quando eu chego em Jeremias, eu vou pegar o exemplo de 2 Samuel 7. Vamos pegar 2 Samuel 7, quando Davi diz, eu vou fazer uma casa para o Senhor. E ele chama Natã, e Natã se empolga, né? Faz o que o teu coração está mandando. Natã nem sai, Deus manda, volta lá, diz a Davi uma coisa, você vai fazer casa para mim? Eu te tirei de trás das ovelhas, você é um 0 à esquerda, e você está querendo fazer casa para mim? Negativo. Teu filho vai fazer.
Agora vem uma promessa interessante: eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Essa é a promessa citada lá no Novo Testamento. Agora, olha o perigo que eu corro. Se eu pego Jesus Cristo lá no Novo Testamento e eu puxo para 2 Samuel 7 e eu jogo lá e digo, aqui é Jesus Cristo, aí tem uma partezinha lá que diz assim: se ele pecar, eu castigarei. Ele desobedecendo, vem castigo. Será que esse aqui é Jesus Cristo? Será que é assim que se deve ler? Ou tem algo mais? Em alguns textos tem o que a gente chama de tipologia. Você usou a palavra tipo, antítipo. Então é necessário um certo cuidado para que a gente não pegue simplesmente uma leitura recursiva e vá trazendo todo o novo, mas que a gente desse o cuidado de, depois que passarmos e chegarmos lá em Apocalipse, aí a gente volta e coloca toda a Bíblia. Entenda que eu não sou contra a teologia sistemática, eu acho que elas têm que andar juntas, mas não podemos... Eu também não sou contra a teologia bíblica, para ele acha que eu seja. Exato, né? Então é importante que a gente, depois de passar lá e que a gente chegar, aí a gente vai ver como isso pode ser colocado junto. Isso é unidade. É nesse caso que eu vou lidar com a questão da nova aliança. A nova aliança é sim uma promessa futura, mas o que está envolvido? Todos os detalhes estão revelados em Jeremias. Ezequiel acrescenta: derramarei o meu espírito. Opa, Ezequiel é posterior. Agora, eu posso pegar Ezequiel e já trazer para Jeremias e encontrar o derramar ali, assim, sem ter um cuidado devido? Não, eu vou para Ezequiel e lá fala sobre regeneração. Derramarei o meu espírito, então fala de purificação e etc. Eu chego lá em João e Jesus começa um diálogo com Nicodemos. E vem batizada a água do Espírito, nascer da água do Espírito, e a gente pensa que é um diálogo inocente, que Nicodemos não sabe o que está acontecendo, mas sabe. Eu vou continuar desenvolvendo a leitura para eu entender, sim, agora eu estou vendo que essa nova aliança é a aliança relacionada à promessa abraâmica, essa sim, que tem um caráter. O caráter é aquele ato de cortar, né? É um ato em que é um caráter incondicional. Mas em que sentido a aliança sinaítica é incondicional? Em que sentido ela é incondicional? Se eu desobedecer, eu saio da terra, eu não desfruto das bênçãos. Se eu apelar para Êxodo 40 e dizer que ela é eterna, eu tenho um problema com Êxodo, que diz que ela se tornou antiquada. E se eu disser que ela continua, porque só continua a moral, a cerimonial e a civil cai, eu preciso então ir para o Novo Testamento e dizer: existem características que expandem e qualifica e mostra o que está composto lá. Tem coisas da lei mosaica lá? Pelo menos nós vemos, tem tudo lá cumprido: civil, cerimonial e moral, se assim falarmos, não a priori, mas a posteriori. Sim, está lá, e é assim que eu vejo essa questão da nova aliança. Ok, vamos então para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, ok?